Credobatismo ou pedobatismo? Entendes o que lê? Para entender melhor sobre esse tema, vamos explicar primeiramente o que é o batismo. A palavra batismo ela é de origem grega, baptismo, que significa emergir. Só que muitas pessoas não sabem é que o batismo não é uma invenção cristã, não é uma invenção de João Batista ou de Jesus. O batismo era uma coisa muito comum já no judaísmo. Essa prática já existia como purificação das pessoas. Pelo menos 3 formas de batismo era o que os judeus praticavam na época. O próprio Jesus Cristo, ele usou dessa prática quando lavou os pés dos discípulos lá em João 13. E também foi criticado lá em Marcos capítulo 7, versículo 5, quando não lavou as mãos, e foi criticado pelos fariseus e pelos saduceus por deixar essa prática do batismo das mãos de lado. O batismo então tomaria forma, ou seria mais fácil de compreender, através da teologia de Paulo, quando diz que morremos, somos sepultados e renascemos ou ressuscitamos com o Mestre. Então começamos a entender melhor o que é o batismo cristão através da teologia de Paulo em Romanos 6. Ele começa a dizer e a gente começa a compreender melhor o que seria, qual seria o verdadeiro significado do batismo. O livro de João, capítulo 3, também vai narrar uma história em que o próprio Mestre, Jesus, e os seus discípulos estavam batizando. Na verdade, Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos batizavam. E logo em Mateus 28, ele dá ali os últimos mandamentos, que é conhecido como a Grande Comissão, onde ele diz que era para fazer discípulo de todas as nações e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim entendemos que é o batismo cristão. Mas então aonde entra o pedobatismo e o credobatismo nessa história? Logo após a separação da Igreja Romana, dando início então à Reforma Protestante, Martinho Lutero e os outros novos reformadores continuaram na prática de batizar crianças e recém-nascidos, assim como a Igreja Católica já vinha fazendo. Para eles, o batismo apenas era uma inserção daquela pessoa, daquela criança, daquele recém-nascido no meio cristão. Só que havia uma ala de reformadores mais radicais, chamado anabatistas, que estavam rebatizando aquelas pessoas que já eram batizadas, ao ponto de gerar uma grande perseguição por parte dos protestantes atrás dos anabatistas, que Lutero disse que era uma profanação do batismo, aquela situação que estava acontecendo, né? Mas uma ala radical da Reforma Protestante, os anabatistas, estavam rebatizando os novos membros. Ou seja, aquela pessoa que saía da Igreja Católica, eles rebatizavam, dizendo que o batismo não era válido, porque foram batizados sem crer, sem confessarem, sem saber por que estavam sendo batizados. E assim ocasionou uma grande perseguição na época. A Igreja Católica Romana, os reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, eles acreditavam que o batismo infantil era apenas uma inclusão daqueles novos membros ao corpo de Cristo e que mais lá na frente eles precisariam então confessar a sua fé para realmente validar o seu batismo. Ao contrário dos anabatistas, que diziam que o batismo só poderia ser efetuado ou só era válido o batismo quando a pessoa cria, ou seja, acreditava realmente, confessasse e se arrependesse dos seus pecados, que parece ser mais bíblico. Então ali ocasionou uma grande perseguição na época por causa dessas linhas de pensamento. E assim entendemos que o pedobatismo é quando a criança ou o recém-nascido é batizado. Algumas igrejas, até hoje, igrejas que são reformadas, calvinistas, elas têm essa visão, assim como a Igreja Católica. Na verdade, eles têm maior sustentação nas alianças que Deus fez com o seu povo, no caso da aliança que ele fez com Abraão, da circuncisão. Eles acreditam que apenas foi trocado a circuncisão pelo batismo, sendo que meninos, no 8º dia, tinha que ser circuncidado para fazer parte da aliança de Deus. Sendo assim, o batismo pode ser feito de crianças porque é apenas para fazer parte do povo de Deus. Essa é a maior sustentação bíblica para esses que acreditam no pedobatismo. Já as igrejas que acreditam que o batismo ele só é válido através de uma confissão dos seus pecados e do arrependimento com consciência,
eles acreditam no credobatismo. Então essa é a diferença. Pedobatismo, o batismo de crianças, o batismo de recém-nascidos, mais utilizado pela Igreja Romana e pelas igrejas reformadas calvinistas, e já o outro lado que acredita num batismo crendo, ou seja, o credobatismo, que também tem bastante respaldo bíblico para estar aí sustentando a sua tese. E esse foi mais um vídeo do Entendes o que Lê. Eu gostaria muito que você compartilhasse, que você também deixasse seu like e que se inscrevesse no nosso canal e que a cada dia estaremos postando mais e mais vídeos acerca de assuntos complicados e difíceis da Bíblia. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima.